Olá pessoal de todo o Brasil, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Walker Figueiredo, sou professor de Direito Tributário e Direito Processual Civil. Vamos hoje bater uma dica aí rápido, de uns 10 minutinhos no que tange aos procedimentos, ou seja, iremos falar aqui de processo civil. Doutores, no primeiro momento temos de atenção a seguinte questão. Procedimento é como o nosso processo será tratado, é como o processo irá tramitar dentro de um juízo. E isso tem muita peculiaridade para a diferença entre esses procedimentos. No primeiro momento, o CPC diferencia dois procedimentos, quais sejam o ordinário, o comum, aquele básico que vai sempre, e o sumário, aquele mais peculiar, que corre mais célere. Esse é o objetivo. Há também os procedimentos especiais, aquele das legislações extravagantes, aqueles que tratam de assuntos peculiares, aqueles que necessariamente terão que seguir aquele rito. E aí a gente falaremos mais à frente sobre isso. E os juizados especiais, no que tange a Lei 9.099, que tem um apelido de sumaríssimo, ou seja, consegue ser mais célere ainda do que o procedimento sumário, porém também terá sua peculiaridade. Nesse momento, não temos como abordar todos eles num vídeo de 10 minutos. Irei tentar, com vocês, adentrar no que tange ao procedimento sumário. E aí, temos a seguinte questão. Numa questão de prova, coloca a banca o seguinte, que chegou no seu escritório um cliente e narra o caso que ele veio mostrando em busca da tutela do Estado, ou seja, a propositura de uma ação. No primeiro momento, temos que adequar, temos que pesquisar e saber se aquele caso concreto se adequa a uma lei especial, se ele terá que seguir um rito especial. Exemplo esse, por exemplo, a Lei 12.016/2009, a Lei do Mandado de Segurança. Doutores, não temos como impetrar o mandado de segurança num rito sumário, num rito sumaríssimo, ou que seja num rito ordinário. Teremos que seguir o rito especial, o rito determinado pela Lei 12.016/2009. Por esse motivo, temos que sempre seguir o rito especial quando a lei assim determina. É uma norma cogente. Bem, passamos do primeiro obstáculo. No caso concreto, não há qualquer legislação determinando que seguimos o rito especial. Iremos seguir agora o rito sumário. E aí tem sempre uma convergência, sempre um debate para os alunos no que tange ao entendimento do rito sumário. Porque no primeiro momento, vamos entender que o rito sumário não é apenas por conta do valor da causa. E isso confunde muita gente. Pois no juizado, o rito dito sumaríssimo, vamos sempre ter o teto de 40 salários mínimos para a propositura de uma ação, o que não ocorre no primeiro momento num rito sumário. Sabemos sim, no rito sumário temos que ter um teto de 60 salários mínimos, mas isso quando o valor da causa for determinante. Ocorre que em algumas matérias não há o valor da causa. O valor da causa vai ser irrelevante para determinar que o rito será o sumário, o que não ocorre já lá no sumaríssimo, lá no juizado. No juizado não, o rito está determinado no que tange ao valor, ao teto dessa propositura. Então temos que ter atenção. Se formos pararmos, se separarmos e analisarmos lá o nosso artigo 275 do nosso Código de Processo Civil, vamos ver o rol, vamos ver as possibilidades de propor uma ação no rito sumário. Uma delas, sim, será de 60 salários mínimos como teto. Isso é uma possibilidade. Há outras possibilidades. Lá no inciso 2º, teremos 8 possibilidades que sempre, e aí sim, sempre de forma determinada, esse rito será o sumário. Não será um rito ordinário, porque o rito ordinário, como é o comum, é o rito corriqueiro. Em qualquer situação, pode ocorrer o rito ordinário, professor? Sim, em determinadas situações, mas como no direito toda regra há uma exceção, aqui não seria diferente. Então, quando a gente for ingressar com uma ação que aparentemente teremos um rito ordinário, temos de verificar lá no 275 do nosso Código de Processo Civil se cabe um procedimento sumário.
E aí eu trouxe 3 cases que eu acho muito interessantes para que no dia a dia a gente consiga aí enxergar que no primeiro momento parece que pode ser um procedimento ordinário, mas será um procedimento sumário. Qual o primeiro case? Bem, cobranças condominiais. Bem, doutores, poderemos ter cobranças condominiais num valor que extrapole 60 salários mínimos, teto que seria dos procedimentos sumários nesse caso, mas mesmo assim teremos de ingressar com o processo no rito sumário. Por qual motivo? Diz lá no 275, inciso 2º, a linha B, cobranças de condomínio. E cobranças, a jurisprudência já tem esse entendimento de forma ampla, tá? Vamos aumentar esse entendimento no que tange a cobrança, seja cobrança de cotas, seja cotas ordinárias ou extraordinárias, seja de multas, não importa. Cobrança condominial, rito sumário, é o rito mais célere, mais direto no que tange ao nosso direito processual. Esse é um case que a gente vai ver que pode ser interessante, porque a banca pode te induzir ao erro, dizendo o seguinte: cabe o procedimento sumário numa cobrança condominial onde extrapola 60 salários mínimos? Sim, cabe, porque assim a lei determina. Outra situação importante: acidentes com veículos em via terrestre. Peço atenção que é via terrestre, então a gente tem que ter atenção em alguns acidentes que não são em via terrestre. Doutores, neste caso, também teremos que seguir o rito sumário. Não temos opção de escolha de ir lá para o rito ordinário ou para o rito sumaríssimo lá do juizado. Temos que seguir o rito ordinário em acidentes de via terrestre. Qual seja esse acidente? Acidente como um atropelamento, acidente como uma batida num poste, acidente como um bueiro destampado, enfim, que cause algum transtorno. Isso são acidentes. Mas, no caso, um avião não é um meio de veículo terrestre, afinal, ele voa, né? Porém, pode haver acidentes, sim, terrestres com um avião. Vamos supor um avião que esteja taxiando na pista para um possível ou decolar ou pousar e atropela um agente no aeroporto. Foi um acidente terrestre. Nesse momento teremos que respeitar, sim, o rito sumário. E aí o terceiro case que eu faço um adendo a vocês e chamo a atenção ao público que irá fazer o 7º exame agora nessa prova no dia 27 de maio, no seguinte: no que tange aos contratos de honorários, principalmente o contrato de honorários advocatício. Por qual motivo? A FGV vem com essa tendência de sempre misturar as matérias a fim de confundir o candidato. Doutores, atenção! Um contrato de honorários é título executivo extrajudicial e por este motivo ele terá que seguir o rito sumário. O artigo 275, lá no seu inciso 2º, também fala sobre isso. E aí corrobora com o artigo 24 do Estatuto, o Estatuto da OAB, o Estatuto da Advocacia da OAB, que diz neste momento que o contrato de honorários advocatícios é um título executivo extrajudicial. Por esse motivo, terão de seguir o rito sumário. Doutores, trouxe 3 cases aqui que podem ser interessantes para a sua prova no que tange ao rito sumário. Porém, temos que ter atenção lá ao parágrafo único do 275, é a exceção. A exceção a todas as possibilidades do rito sumário. E aí, eu peço a vocês que deem uma lida lá no 275, no parágrafo único. Quais são as exceções? No processo onde figurará como réu o Estado, ou que o mérito da questão, o mérito do processo seja a capacidade da pessoa, ou seja, se iremos discutir a capacidade da pessoa, ou figurará num polo o Estado. Nesse momento, iremos excluir o rito sumário. Sendo assim, temos 2 obstáculos já transpostos quando a gente for propor a ação. Primeiro, checar se cabe um rito especial. Cabemos, teremos de seguir. Segundo, vamos ver se cabe o rito sumário. Quais sejam as possibilidades, aquelas 275. Não esqueçamos da exceção do parágrafo único.
E aí não cabe um, não cabe o outro, iremos para o rito comum, o rito ordinário, que tem suas peculiaridades, é um processo mais demorado, porém consegue abrir a forma de você provar, você consegue separar, dividir mais esse procedimento, o que não ocorre no rito especial ou no rito sumário. E aí, para finalizar, e falei para vocês do juizado, eu trago um case que eu acho que pode ser muito interessante para a prova de vocês. Qual seja, nós como advogado, quando formos propor uma ação, seja ela no juizado, num teto inferior a 40 salários mínimos, nós poderíamos propor ela num rito comum? Sim, poderíamos, sem o menor problema. Nós poderíamos propor ela num rito sumário? Sim, poderíamos, sem qualquer problema. Por esse motivo, nós temos que ter essa atenção. Cabe ao advogado, no momento de propor a ação, escolher o melhor caminho, o melhor procedimento. Sendo no rito sumaríssimo, lá na 9.099, no caso dos juizados especiais e estaduais, podemos seguir isso. E aí temos que ter atenção, porque tange aos 40 salários mínimos. Doutores, faço só uma vírgula para vocês terem atenção. No procedimento sumaríssimo, 9.099, a condenação nunca pode ser superior aos 40 salários mínimos. Tá? Nunca pode ser superior aos 40 salários mínimos. Porém, podem induzir a vocês a erro, dizendo que no procedimento sumário também a condenação tem que ser inferior, né, no teto de 60 salários mínimos. Isso não ocorre. O STJ, já na sua jurisprudência, vem sedimentando esse entendimento que, mesmo no procedimento sumário, tenhamos uma condenação superior a 60 salários mínimos, não há qualquer impedimento a isso. E aí eu cito para vocês, a título de jurisprudência, um RESP do Maranhão, o RESP 319-737 do Maranhão, um RESP que mostra justamente isso. Olha só, condenação superior ao teto do sumário. Então não há qualquer problema, o que não ocorre no procedimento sumaríssimo 9.099, o teto está ali. Houve um teto no juizado, não pode extrapolar os 40 salários mínimos. Como eu disse anteriormente, antes desse parênteses que eu fiz com vocês, o procedimento sumaríssimo da 9.099 é opção do advogado. Na hora de propor ação, se ele escolher esse caminho do sumaríssimo. Porém, a lei dos juizados especiais federais, né, diz que terá de seguir o rito do juizado especial federal. A Lei 10.259 de 2010 é uma lei especial, tem a sua natureza de especialidade. Por esse motivo, se no mérito, no valor da causa, nas provas, tudo isso se adequar ao juizado especial federal, o advogado é obrigado a distribuir o processo na Justiça Federal em seu juizado. A competência do juízo nesse caso é absoluta, tá? Então temos que ter atenção a isso, senão ele terá que redistribuir o juízo para uma vara comum. Nesse sentido, doutores, temos que ter atenção, porque se for juizado especial federal, teremos de seguir o que determina a Lei 10.259 de 2010, o que não ocorre nos juizados especiais e estaduais, que aí é a opção do advogado. E para finalizar, propomos a ação no rito sumário. O rito sumário, o próprio nome já diz, é um rito mais célere, é um rito que tende a andar mais rápido, porque ele junta muito os momentos do processo, ele agrupa os momentos do processo. Por exemplo, num processo sumário, o rol de testemunhas tem de estar constante na petição inicial ou na contestação, o que no rito ordinário não precisaria. Chegaria um momento onde o juiz daria o despacho às provas e aí o advogado juntaria as provas, testemunha, enfim, o que achasse necessário para comprovar o direito do seu cliente. Porém, temos que ter atenção aqui para finalizar o nosso encontro de hoje no que tange à audiência de conciliação
Doutores, distribuindo o processo, o juiz tem que dar o despacho, o famoso despacho do CITSE. Esse despacho do CITSE até a audiência de conciliação, temos que ter um lapso temporal de 30 dias. Isso diz a lei. Porém, nós sabemos que na prática nem sempre isso ocorre. Porém, é o que determina a lei. Então, do CITSE, desde o despacho do CITSE, 30 dias após, tem que ser marcado a audiência de conciliação. E essa audiência de conciliação não pode ocorrer antes dos 10 dias. Que 10 dias são esses? 10 dias da ciência da audiência por parte do réu. Então, despacho do CITSE, 30 dias para a audiência. Essa audiência não pode ocorrer se 10 dias antes o réu não soube da audiência. Então, vamos ter atenção a esses prazos. Tá? Então, 10 dias antes de ocorrer a audiência de conciliação, o réu tem que ter ciência da audiência. E aí, rolou uma discussão na doutrina do que tange a quando que começaria a contar esse prazo para a marcação da audiência e quando seria a ciência, né, do réu no que tange a audiência de conciliação. Ficou sedimentado que iremos usar o 241 do nosso Código de Processo. Qual seria? A juntada do mandado, a juntada da carta precatória, a juntada do AR, enfim, nesse momento se iniciaria a contagem para a audiência de conciliação e aí depois a contagem de quando o réu teria ciência dessa audiência. Doutores, espero ter sanado um pouquinho, ter ajudado a vocês um pouquinho no que tange ao procedimento lá no nosso Código de Processo Civil, dando ênfase ainda ao procedimento sumário, aos processos que irão correr e tramitar no processo sumário. Foi um prazer estar com vocês, espero poder ajudá-los em próximas ocasiões. E aí vocês acompanham a gente no Facebook, no Twitter, no YouTube, enfim, estamos à disposição no que for necessário. Eu deixo meu Twitter, o @ValquerFilho, o meu Facebook, Valquer Figueiredo Filho, à disposição de todos vocês para o que for necessário. Um grande beijo àqueles que vão fazer a prova, uma boa prova, conte conosco e boa sorte.